Ok, estamos de volta ao vivo aqui com Rede Verdade, conversando hoje com a deputada do PSDB, deputada estadual pela Paraíba, Camila Toscano, ela que está acompanhando de perto toda essa discussão aí da oposição em relação ao destino, né, político do ex-prefeito Romero Rodrigues, que era o nome aí que a oposição tem para o debate e a disputa do governo do estado em 2022. Deputada, a pergunta é sobre si. E se Romero não aceitar ser candidato ao governo, mesmo que ele continue na base da oposição? Quais são os outros nomes que vocês trabalham, que vocês têm, que alternativas vocês têm para esse debate aí? Luiz, antes de fazer esse sim, eu queria ouvir o governador da entrevista, eu queria que o governador tivesse essa disponibilidade de conversar com os prefeitos de oposição a ele. Eu queria que ele quisesse conversar com o prefeito, sentasse com os prefeitos para trazer melhorias para as cidades. O governador só fala em trazer lideranças políticas que querem o plano dele ou o projeto dele de reeleição. Eu escuto e de verdade me dá você fica até indignada com isso. O governador devia estar falando isso com os prefeitos da minha região, sentado dizendo o que é que nós podemos fazer para vocês, independente do pleito de 22. Me permita, eu não podia ouvir essa entrevista que a Paraíba tem que dialogar, é normal, sem deixar essa resposta, Luiz, esse resiste. O governador deve dialogar sim com os prefeitos, independente de apoiar ou não ele. Deve dialogar sim pelo benefício das cidades, esquecer um pouco a eleição. Ultimamente ele só tem pensado em eleição. Quanto ao si que você fala, Luiz, eu acho que a gente não pode estar dizendo, o nome tal, quando para mim Romero é um grande nome. Não cabe a mim agora chegar nesse momento para você e para os seus telespectadores dizer, se ele não for, vamos botar fulano. Não, estamos com o Romero vai se pronunciar, deixa ele se pronunciar oficialmente do que ele vai dizer, do que ele vai fazer, qual o futuro que ele quer. Para mim é um grande nome da oposição, sem dúvida nenhuma. Agora temos, obviamente, outros nomes, mas não quero falar em plano B. Plano B parece algo que você vai fazer quando você não tem outras opções. E o que nós temos dentro de nós é a convicção de que com o governo nós não vamos. E quando falo nós, é o grupo da oposição. Então, acho que em Romero dando entrevista e não, dizendo, não vou ser candidato por tais razões, aí sim, acho que a oposição tem que sentar, não é só o PSDB, a oposição da Paraíba não se resume ao PSDB, e o PSDB não pode chegar e dizer, nós vamos ir assim e acabou-se. Não se faz política dessa forma. Se faz política conversando com todos que vão ficar. Então, acho que para mim não seria até ético eu dizer, se eu defendo o nome de Romero, não é ético eu chegar para você, mas se não tiver Romero, eu tenho tais nomes. Eu não vou fazer isso. Vamos esperar o posicionamento oficial de Romero, vamos pensar no que ele vai fazer, no que ele vai dizer. Eu tenho convicção que Romero tem muito mais afinidade com a oposição, por tudo que ele fez. Passou 8 anos como prefeito de Campina Grande, sendo massacrado pelo governo. A cidade de Campina não tinha investimento nenhum, a cidade de Campina não tinha convênio nenhum. Esse diálogo que o governador fala que tem com o Romero, que quer ter com o Romero, ele não teve quando o Romero estava na prefeitura. Ele não sentou com o Romero, nem recebeu o Romero com o Romero na prefeitura. Então, para mim, é uma hipocrisia você dizer isso, vou conversar agora. Você não está pensando no bem da Paraíba. Então, vamos esperar esse posicionamento para a gente poder dar os passos seguintes. Como ele disse, há uma antecipação absurda da campanha. Eu ia lhe perguntar sobre exatamente qual é esse timing. Você fala isso, vamos esperar Romero. Qual é esse tempo de Romero? Qual é o tempo que vocês deram a Romero? Nós não damos tempo a Romero, mas o próprio Romero disse que ia se pronunciar com a imprensa paraibana até sexta-feira. Romero chega de Brasília hoje, voltou para Paraíba hoje, voltaria hoje para Paraíba, e ele tem que se pronunciar nos próximos dias com toda certeza para dizer o posicionamento dele. Ele é um grande líder político, como eu estou lhe falando, tem o apoio da cidade de Campina Grande incondicionalmente, e está chegada a hora, vamos dizer assim, dele realmente dizer qual o próximo passo dele, qual é o futuro de Romero na política. E como eu disse, para mim ele é um grande nome da oposição, ele faria frente a esse governo e com toda certeza ganharia a eleição. Deputado, qual é o componente nacional dentro desse debate como um todo? E eu pergunto o componente nacional do ponto de vista da disputa presidencial. Romero, no PSD, estaria ali também sendo assediado pelo Gilberto Kassab, o presidente nacional do partido dele, querendo ali outras composições para fortalecer ou criar um palanque para o Rodrigo Pacheco, aqui, presidente do Senado aqui na Paraíba. Enfim, qual é o componente nacional dentro desse debate como um todo? Eu penso, o pensamento meu, tá, Luiz, pessoal, eu acho que o componente nacional ele não tem que pesar tanto aqui. Nós temos um país de dimensão continental, você concorda comigo? O Brasil é imenso. Pra você ter uma ideia, pensa assim numa federação do Cidadania com o PSDB. Se você olhar para a realidade local, são os dois partidos que fazem mais antagonismo, né? São dois partidos contrários. Então, se a gente for pensar sempre no nacional para o estadual, a gente nunca vai conseguir caminhar.
porque as ideologias são diferentes, os pensamentos são diferentes. Talvez o que funcione para Pernambuco, aqui vizinho, funcione, que eu falo de alianças, né? de uniões, funcione para Pernambuco ou para o Rio Grande do Norte, não funcione para Paraíba, somos vizinhos. E você imagina lá, a vida de Brasília, algo de cima para baixo. Eu acho que, infelizmente, a gente não tem como fazer isso. Eu particularmente, não ouvi de Romero essa questão do Kassab, né, do presidente Kassab, de imposição de candidatura, de imposição de coligações. Hoje eu ouvia algumas entrevistas no rádio e se cogitava isso. Talvez Kassab esteja querendo que o PSD vá mesmo para o governador João. Eu não vi de verdade de Romero isso, então fica difícil eu lhe dizer qual o posicionamento de Kassab, né, do presidente Kassab, sem eu ter ouvido a verdade dele ou de Romero, ou de algum representante dele. Eu não gosto de fazer política ou dar declarações com base no que eu não escuto, no que eu não sei de verdade. Então, por isso que eu até me abstendo de responder a você nesse sentido, mas entendendo que a gente não pode nacionalizar a campanha porque fica muito difícil. A realidade de cada estado é muito diferente. Então, não dá para você unir, né, unificar só um pensamento no Brasil. Isso aqui é regra no Brasil inteiro. Isso não vai funcionar. Tá. Para a gente fechar, 2 perguntinhas objetivas. A primeira delas, sobre o nome do ex-prefeito Luciano Cartacho, que tem dado entrevistas e publicamente dizendo que quer ser candidato aí ao governo do Estado. Se o PSDB olha para Luciano Cartacho como alguém que pode estar agregado a esse projeto. Essa é uma. E a segunda, você falou em federação, PSDB, Cidadania, inclusive o PV do próprio Cartacho, né, dentro dessa federação. O deputado Rui Carneiro disse que se isso acontecer, ele é o primeiro a se desfiliar do PSDB. Qual é a sua posição, deputada Camila Toscano, se isso vier a acontecer? Veja, com relação ao ex-prefeito Luciano, tem o meu respeito. Eu acho que a oposição ela tem que conversar com todos que pensam como nós. Nós temos que ter do nosso lado pessoas firmes no sentido de que não vão ao governo de forma nenhuma. Pessoas que têm o mesmo pensamento de oposição, de que entendem que esse governo não é o melhor para Paraíba, entendem que ele é ilegítimo, a forma como se entrou no poder, entende dos desvios, entende dos secretários presos, das buscas e apreensões no governador, né, na Granja e no Palácio. Então, essas pessoas que pensam como nós, né, obviamente que não estou lhe dizendo aqui, todos nós estaremos juntos, unidos, mas eu acho que vale a pena você sentar para conversar. Tem, obviamente, suas exceções que nós não vamos conseguir agregar e agrupar por convicções nossas, mas eu acho que vale a pena você realmente conversar. E ouvir todos, eu acho que isso é democracia, isso é legítimo. Né? Nós estivemos juntos com o ex-prefeito Luciano em 2018. Né? Nós apoiamos Lucélio. Isso a gente não pode esquecer e dizer que, não, esqueça isso. Mas eu acho que vale a pena, você tem que conversar. Né? Todo passo para ganhar uma eleição, você tem que unir pessoas e ter mais votos. Você consegue agrupar isso e ter mais votos. Com relação à federação, ele confessa que ainda não tem essa posição definida, porque vamos dizer que haja essa união, quem vai comandar na Paraíba? Será que o PSDB vai ficar no comando? Se por acaso, vamos supor, fizesse essa união e o PSDB não tivesse esse protagonismo dessa união aqui na Paraíba, eu também não tenho como ficar. Claro, se vamos dizer, não, fez essa união, Cidadania vai comandar a Paraíba, eu não tenho como ficar. Acabei de dizer a você que com essas pessoas eu não vou me juntar e não vou fazer política com elas. Então eu não teria como fazer. Então, por mais que Rui diga, né, e Rui tem meu carinho, meu respeito, tenho muita ligação com o Rui, a gente faz muita dobradinha bacana na minha região, eu acho que a gente tem que esperar e ver se vier a acontecer, quem vai ficar com o comando na Paraíba e como vai ficar a Paraíba nesse sentido. Tá aí, deputada Camila Toscano, falando tudo e revelando tudo aqui ao Rede Verdade. Deputada, queria agradecer sua participação aqui, falando aqui para a TV Arapuã. Muito obrigado. Eu que agradeço, Luiz. Peço desculpa por não ter ido aos estúdios, mas já fica o meu compromisso de sentar aí com você e conversar com vocês da Rede Verdade. Sempre bom espaço para você falar ao vivo, para você dizer a verdade, dizer o que pensa. Porque, infelizmente, um aqui, ali, outro, umas distorções. E, como eu falei, essa questão da imprensa, isso é ruim para nós, né? Porque cria-se uma imagem que não é verdadeira. E falar ao vivo é sempre muito bom e para um programa de tanta credibilidade. Então, muito obrigada pelo espaço. Me comprometo aí pessoalmente, conversar com você. Já deixa o convite no ar. E fiquem certos, a oposição da Paraíba terá sim um candidato e não se juntar a Goiânia. Tá aí, um abraço. Obrigado, deputada. Bom, a gente vai ficando por aqui, é você o nosso abraço. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência e até amanhã, se Deus quiser.